Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato Delelli e hoje estamos aqui para as dicas do Enem. Iremos falar hoje da disciplina Geografia. A nossa questão caiu no Enem de 2018, a questão 90, e essa questão ela faz parte da área da cartografia, que é a ciência que estuda os mapas dentro da geografia. E que diz assim: anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida, de forma a realçar o tema. A área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. A técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço. E aí temos as 5 opções. Eu trouxe alguns exemplos para a gente entender como funcionam essas anamorfoses. E aqui no exemplo 1, a gente tem um mapa mundi tradicional com a temática população absoluta. No caso da anamorfose, cada país aí vai ser redesenhado de forma que o seu polígono vai sofrer uma alteração, uma deformação proporcional a um tema de interesse. Com essa técnica, a gente vai conseguir visualizar o tema de uma forma mais direta, mais ampla. E aí, pessoal, eu trouxe para a gente visualizar, dei destaque a China e a Austrália, que são países que têm territórios, dimensões territoriais semelhantes, mas uma população absoluta totalmente distinta. A China tem uma população absoluta aproximadamente aí de 1.400.000.000 de habitantes, enquanto que a Austrália tem apenas 24 milhões de habitantes. Então a gente vê que tem uma discrepância populacional muito grande entre os dois países. Então, pessoal, podemos visualizar a nossa anamorfose elaborada, de acordo com o nosso tema, população absoluta. E aí, com isso, a gente pode visualizar claramente que a China está representada nessa anamorfose de forma exagerada, com dimensões territoriais maiores do que o mapa convencional, o mapa mundi. Enquanto que a Austrália está com um território bem reduzido, porque a nossa temática, lembrando, é população absoluta. No nosso segundo exemplo, temos o território brasileiro. Do lado esquerdo, o mapa do território com todos os estados, o mapa convencional, né? E do lado direito, nós temos a anamorfose. Ambos aí os mapas com o tema população absoluta. E aí nós podemos visualizar algumas características interessantíssimas aqui. Exemplo, o estado de maior dimensão territorial do país é o Amazonas. Porém, o Amazonas não tem uma população absoluta tão elevada. Enquanto que São Paulo não é um dos maiores estados em dimensões territoriais, mas é o maior estado em população absoluta. E a gente pode ver na anamorfose que o estado de São Paulo está deformado, tem uma deformação exagerada, enquanto que o Amazonas quase que sumiu do mapa. Porque o nosso tema é população absoluta. Então, em relação a esse tema, o estado de São Paulo é maior, enquanto que o Amazonas não é um dos maiores, por isso que está representado de uma forma bem menor aqui nessa anamorfose. Nos dois últimos exemplos, nós vimos a temática população absoluta. Nesse exemplo 3, nós temos uma outra temática, que é o PIB, Produto Interno Bruto. E nós temos o mapa mundi, destacando aí os Estados Unidos e a China, que são atualmente as duas maiores potências econômicas do nosso planeta. E vocês podem notar que esses dois países estão representados na anamorfose de forma exagerada, enquanto que a África, que é o continente mais pobre economicamente falando do nosso planeta, quase que sumiu. Então nós temos a temática modificada. O tema agora é PIB. Portanto, as deformações vão representar a economia de cada nação. Como os Estados Unidos e China são maiores potências econômicas, estão representadas no mapa, ou melhor, na anamorfose, de forma exagerada. Então, pessoal, depois de termos visto aí os exemplos anteriores, e voltando agora para a questão, o enunciado dessa questão, ele dá a dica, ele dá o conceito de anamorfose. Então, ler o enunciado de uma questão é de suma importância, principalmente em geografia. Então, pessoal, aqui a gente tem o conceito
de anamorfose, que é a projeção em que a forma dos países e seus tamanhos são distorcidos de propósito para reforçar a ideia de valor ou frequência do fenômeno geográfico que nele foi mapeado. Sendo assim, a resposta mais sensata é a letra C, onde a gente vê claramente aí uma anamorfose que tem como tema o PIB, Produto Interno Bruto dos países. Tanto é que nós vemos os Estados Unidos representado de uma forma bem exagerada, enquanto que o restante da América Latina está de forma bem reduzida, exceto o Brasil, o México e o Canadá, que são as potências econômicas logo após aos Estados Unidos. Analisando as opções de resposta, pessoal, a alternativa A está incorreta porque essa imagem é uma representação de um bloco diagrama, de uma vegetação qualquer. Na letra B, está incorreta porque a imagem apresenta esquematicamente a produção de uma projeção topográfica, a partir aí das suas curvas de nível. Na letra D, a imagem está incorreta porque representa aí um corte fitogeográfico, ou seja, um perfil topográfico de uma vegetação. E na alternativa E, está incorreta porque a imagem mostra uma projeção elaborada a partir do sensoriamento remoto, realizado aí sobre um espaço urbano, ou seja, uma planta. Então, a alternativa C é a nossa alternativa correta, que mostra uma anamorfose. Então, pessoal, a dica que eu dou é: leiam o enunciado com atenção. Não conseguiu entender na primeira vez? Leia a segunda, a terceira. Vocês têm que ler o enunciado e entender o que a questão está pedindo, para que vocês consigam responder da melhor forma, que é acertando a questão. Outra dica: escrevam na prova, rabisquem a prova, marquem as palavras que são consideradas importantes, que vão te dar a dica de um conceito, como é o caso dessa questão. O enunciado dessa questão, ela dá o conceito de anamorfose. Então fica fácil de você marcar a resposta correta. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido assimilar, gostado da dica. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.